programa hoje traz informações sobre a compulsão alimentar, que é considerada uma doença que provoca na pessoa a necessidade de comer mesmo quando ela não está com fome. Quem sofre com este problema, com essa situação, precisa de tratamento. Quem vai conversar com a gente hoje é o Dr. Luiz Henrique Lemos, é psicólogo e psicoterapeuta, sobre um assunto que é bem sério e tem acontecido muito hoje em dia, que é a compulsão alimentar. Doutor, para começar, para as pessoas que estão em casa, que talvez não saibam, explica um pouquinho para a gente o que é essa compulsão. Sim. A compulsão, o nome certo para isso é transtorno de compulsão alimentar periódico, né? O que vem a ser, então, esse transtorno? Para caracterizar como um transtorno, a gente tem alguns critérios que são utilizados, né? O critério primeiro a pessoa tem que comer, acaba ingerindo uma grande quantidade de alimento dentro de 2 horas, né? Então, essa compulsão dentro de 2 horas, acaba ingerindo uma grande quantidade. E se isso vinha ocorrer por 2 vezes na semana, já é considerado como um transtorno, né? Então, eu esqueci também de falar, no decorrer de 6 meses, se continuar tendo esse sintoma, então, cada 2 vezes na semana vinha ocorrer esse episódio, aí é considerado como um transtorno, né? O que leva a pessoa a ter um transtorno de compulsão alimentar? A gente vê que duas questões básicas. Primeiro, tem a ver com a autoimagem, né? E a sua autoestima, né? Uma coisa está ligada à outra. Pode pensar que seriam quase que sinônimos, mas não são. A autoimagem é uma imagem corporal, uma noção que eu tenho do meu corpo, né? O meu corpo ele está para além do meu espaço, da minha questão física. É como eu vejo o meu corpo, né? E, a partir daí, algumas pessoas acabam tendo uma percepção do seu corpo totalmente difusa ou desfocada, melhor dizendo, do seu corpo. Por exemplo, a compulsão alimentar, né, vai culminar muito na obesidade. Muitas pessoas acabam se alimentando e não percebem o grande aumento da sua massa corporal, né? Por quê? Porque há uma disfunção também da percepção do seu próprio corpo. Então, por que está sendo tão comum as pessoas sentirem isso? O que está levando as pessoas a, talvez, não terem esse controle? Tem um motivo? Sim. Primeiramente, a gente vê o nível de exigência de uma sociedade que busca uma perfeição do corpo. Ao fazer isso, né, consequentemente, a gente tem uma indústria alimentícia, né, que vem proporcionar, por mais que a sociedade exija um corpo perfeito, mas existe uma indústria alimentícia que cada vez mais oferece alimentos que vão proporcionar um aumento da massa corporal e tudo mais. Então, o indivíduo ele vive uma dicotomia. Ao mesmo tempo, há essa exigência da sociedade para um corpo ideal, mas, ao mesmo tempo, também há uma oferta muito grande de alimentos. E a pessoa que, às vezes, tem uma dificuldade na sua própria autoimagem, uma baixa autoestima, ela não consegue lidar com essa dicotomia. E aí tende a intensificar isso, né? Juntando com isso, a gente vê outras questões. Dificuldade nos relacionamentos, de uma forma geral, família, pais, filhos. Tudo isso vem a culminar na própria compulsão com a alimentação, né? É correto, digamos assim, a gente dizer que a comida acaba se tornando, às vezes, um conforto, a pessoa, na ansiedade, ela pode desenvolver também esse transtorno? Como também em outros transtornos, né, porque outros objetos, vamos dizer assim, o alimento também ele dá aquele certo momento, aquele momento breve, melhor dizendo, de estar saciado ao estar saciado de um prazer, né? Mas, consequentemente, logo vem uma culpa a partir daí, né? E essa culpa leva ao que a gente já estava falando, de uma disfunção da sua baixa autoestima, né? Com isso, ele vai cada vez mais intensificando esse processo. Ao invés de ele perceber que, com isso, ele poderia modificar a sua alimentação, ele não consegue, porque ele cada vez vai ficando mal com ele, né? E aí, outros sintomas também. Às vezes ele sente vergonha do seu próprio corpo, nojo de si mesmo, culpa,
né? São alguns sintomas que culmina essa baixa autoestima dele, que vai proporcionar essa dificuldade para ele. E como é que a pessoa consegue resolver essa situação? Tem um método, algum tipo de tratamento? Isso. O que a gente pode ver é que, como alguns outros transtornos, o que é recomendável é, primeiro, uma avaliação de uma equipe multidisciplinar, né? Um psiquiatra, se for necessário, um psicólogo, um educador físico para uma prática de esporte a partir daí, e um nutricionista. Essa equipe multidisciplinar vai ser fundamental. Nenhuma das áreas, dessas 4 áreas que eu coloquei, pode falar assim, eu sou responsável por esse paciente. A ideia é uma equipe multidisciplinar, né? Muitas das vezes a porta de entrada acaba sendo ou o nutricionista ou o psicólogo, e a partir daí esses profissionais vão indicar e sugerir aos outros profissionais. Mas a gente entende que é uma equipe multidisciplinar que pode ajudar esse paciente com esse transtorno.